Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs que sempre estão estudando a Bíblia comigo. Prazer tê-los aqui e que Deus nos abençoe nesse nosso estudo. Este Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos estudando o primeiro livro de Reis, que é uma continuidade do segundo livro de Samuel. E ele já começa falando da sucessão de Davi. E começa: o rei Davi estava velho, com idade avançada, por mais que lhe pusessem vestes, não conseguiam se aquecer. E aí eles procuraram uma jovem virgem para aquecer, que iria dormir com ele, já que ele não conseguia manter a temperatura corporal. Durante esse período de velhice de Adonias, seu filho, vamos entender. O primeiro filho de Davi foi Aminon. Este estuprou a irmã e foi morto por Absalão. O segundo é Queliabe, que só é mencionado e não se fala mais nada. O terceiro é Absalão, que nós vimos que ele deu um golpe no pai, chegou a expulsar o pai. Davi se reorganizou e voltou. E ele acabou morto quando ficou preso em uma árvore. O quarto filho é Adonias, o que vai entrar agora na história. E o quinto filho, Salomão, que por enquanto está quietinho, mas nós precisamos entender essa conjuntura que está rodando pelo palácio. E o texto continua no versículo 4. Essa jovem era extremamente bela, passou aos cuidados do rei e a servi-lo, mas não a possuiu. Ora, Adonias, filho de Agite, gabava-se dizendo: sou eu quem vou reinar. Quem é Adonias? Quarto filho homem de Salomão, era nascido em Hebrom, no interior de Judá, filho de Agite, Davi desposou, tinha direito à sucessão, direito legítimo, pois era o filho vivo mais velho, já que Aminon estava morto, Queliabe estava morto e Absalão também estava morto. E ele tinha esse direito à sucessão. O rei vai morrer e eu vou governar. E aí continua. No versículo 6, seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, dizendo: por que fazes isso? Ele era também extraordinariamente belo, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Ele era irmão mais novo de Absalão. Entrou em entendimentos com Joabe, filho de Salva, e do sacerdote Abiatar, que aderiram ao partido de Adonias. Aqui nós vamos entender. Adonias, ele vai contar como o sacerdote Abiatar o ajudando, ou seja, Abiatar era um sacerdote levita que atuava no santuário de Yahvé em Nob, no interior de Israel. Não era na capital Jerusalém, ele era de longe. E os sacerdotes de Nob defenderam Davi contra Saul. Isso a gente vê lá em 1 Samuel 22. Ele também contou com Joabe. Joabe era o comandante do exército e companheiro de Davi desde quando Davi ainda não era rei. Estava ainda caminhando por fora e fazendo funções de rei. A mãe dele, Rage, não aparece para ajudá-lo. Ele não tem a aprovação de Davi. E os seus irmãos, que são homens que pertencem às tribos de Judá, estão para ajudá-lo. Então ele tem um grupo que o ajuda. Tão grande quanto o grupo que vai aparecer de Salomão? Não, mas ele tem um grupo que vai ajudá-lo. Salomão, que está quietinho, só estava esperando. Ele era o quinto. 3 já tinham desaparecido. O quarto já tinha tomado o poder, vamos dizer assim, com o pai vivo, que era o mesmo golpe que Absalão deu em Davi. E aí nós vamos ver as tramas que acontecem. O texto vai falar que Adonias imolou muitas ovelhas, fez festa, tocou trombetas, para falar que era rei. Mas o rei ainda estava vivo. Já no versículo 11, a intriga de Natã e Betsabé. Então Natã e Betsabé, a mãe de Salomão, não falou, né? Não ficaste sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que o rei Davi o soubesse? E aí ela vai falar, ela faz uma tramóia com Natã e ela vai falar com Davi, falando: oh, você não falou que ia ser meu filho? E aí Natã entra logo em seguida. E Davi vai falar: Salomão é o meu escolhido. Inclusive, ele vai pedir para que algumas pessoas façam isso. Quem? Natã, Sadoc
que é um sacerdote de Davi. Ele vai estar junto com Davi desde a primeira vez que Davi aparece em Jerusalém. Ele era um sacerdote dos deuses estrangeiros em Jerusalém, mas adere a Davi. Banaías, que é comandante da guarda real, ou seja, dos soldados estrangeiros que sempre cuidaram da segurança de Davi. Betsabeia, que é a mãe de Salomão, enquanto Adonias não tem a mãe por perto para poder maquinar por ele, Betsabeia tem um acesso muito grande ao rei Davi. Natã, profeta e teólogo de Davi, o próprio Davi e também a ajuda de Semei, Rei e os valentes de Davi, que são esses soldados estrangeiros. Em comparação, Salomão tem muito mais gente trabalhando para que ele suceda a Davi do que o próprio Adonias. E conforme nós vamos ver, quando Salomão sai com a mula do rei e todo esse séquito atrás dele, o próprio Adonias fala assim: vixe, não deu certo o meu plano, vou me refugiar porque Salomão quer me matar. E isso nós vamos ver no versículo 41. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram um barulho. Eles tinham acabado a refeição. Joabe ouviu até mesmo o toque da trombeta e perguntou: por que este barulho e este alvoroço na cidade? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias disse: entra, pois este homem é honesto e certamente traz boas notícias. Jonatas respondeu a Adonias: de fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. E o que ele vai fazer? Quando Salomão já estava sentado no trono real, ele vai ter medo de Davi, e lá no último versículo do capítulo 1 ele vai falar: e o rei Salomão ordenou que o descessem do altar, porque ele estava escondido segurando o altar, e veio a prostrar-se diante do rei Salomão, que lhe disse: vai para casa. Ou seja, tinha falado assim: não vou te matar, pelo menos agora não. Depois a coisa vai ferver, porque Salomão vai devagar eliminando toda a concorrência. Alguém que tentou ser rei, que tinha a preferência porque era mais velho, mas não foi, pode acontecer de depois querer. Então, quando a gente olha essa conjuntura, nós precisamos entender. Adonias se autoproclama rei, ele é do interior, ele representa a classe ligada ao interior, os produtores rurais. Salomão nasceu em Jerusalém, capital do império. Ele tem como sacerdote Sadoc, enquanto que Adonias tem Abiatar. Na parte militar, Salomão tem Banaías, que é chefe da guarda pessoal de Davi, enquanto Adonias tem Joabe. A mãe, enquanto Betsabeia trabalhou muito fortemente para Salomão, Adonias não tinha uma mãe que o ajudasse. O profeta Natã trabalhou para que Salomão fosse escolhido rei. Fez até aquela maquinação junto com Betsabeia. E Adonias não tem nenhum profeta para ajudar. O próprio rei escolheu Salomão. Na parte das armas, Adonias tinha os homens de Judá e os seus irmãos, enquanto Davi tinha Semei, Rei e os valentes de Davi. Ou seja, ele tinha um grupo militar muito forte. Mas Adonias tinha Joabe, beleza. Mas Salomão tinha Banaías, Semei, Rei e os valentes de Davi. Ou seja, a nível de força estava igual. O que nós vemos com isso? Salomão, ele está na capital, ele teve tempo de maquinar, ele tem gente para fazer a política para ele assumir, enquanto que Adonias está no interior. E aí, para terminar este primeiro capítulo, nós vemos que Salomão tem mais peso político e consegue a sucessão em cima da pretensão do seu irmão. Quanta politicagem, gente! Meu Deus, parece nos dias de hoje. Quem tem mais tempo de televisão, quem tem mais alianças, e a política é isso mesmo. Não se falou do povo, novamente. Não se falou de fazer algo para o bem do povo, de dar proteção às viúvas, aos pobres, aos marginalizados. Salomão, inclusive, está ligado a elites urbanas, que têm pretensões muito claras de acumulação. No nosso próximo vídeo, nós vamos olhar como que é o final da vida de Davi. Caminhamos juntos, paz e bem.